Mais uma participação de Marta Rosa, do Centro de Reabilitação Integrar. Deputada Mara, eu queria, dentro da área da saúde, né, e dos atendimentos interdisciplinares multiprofissionais, eh, eu vejo que no artigo 3 contempla algumas acessos a esses serviços. Porém, sabemos que existe uma diversidade de técnicas, métodos e atendimentos multiprofissionais que estão hoje chegando com bastante avanços e bastante evoluções para o atendimento do da pessoa com transtorno do espectro autístico. Como a senhora vê, o acesso público a essas metodologias novas? A esses, por exemplo, método TIT, o ABA, integração sensorial, são métodos um pouco que às vezes o atendimento privado tem acesso e às vezes a política pública é um pouquinho complicado na construção da saúde pública, que sabemos hoje que já avançamos muito, mas temos muito que construir. Bom, eu até pergunto para você que conhece mais aprofundadamente esses métodos, se eles são disponibilizados no serviço público. Porque, assim, o que eu entendi relatando esse projeto é que é muito raro, escasso, o atendimento de saúde a essas pessoas. Então, eu fico imaginando que um método mais moderno, mais avançado, mas ele está por vir, que acho que as pessoas quase... Porque eu vi muitas famílias com posses, inclusive, e sem conseguir ter um atendimento, porque o atendimento não existia. A pessoa podia ter todo o dinheiro do mundo que o filho ainda estaria descoberto desse atendimento. E, por outro lado, eu tenho visto, assim, várias propostas de pesquisa científica voltada para o transtorno do espectro autista. E o projeto de lei, ele também prevê investimento em pesquisa. Então, eu acho assim, quando a gente investe em pesquisa, a gente está investindo em métodos de tratamento, está investindo em qualidade de vida e esses outros métodos mais aprofundados que eu acredito que tem um dia que o serviço público vai ter que disponibilizar isso, não é? Para todas as pessoas. Eu não conheço cada método assim a fundo, mas assim, o que a gente espera quando a gente fala de atendimento de qualidade é que abranja os métodos de qualidade para serviço público ou privado. Então, assim, eu quero até saber quais são, para a gente, na hora de brigar por um bom atendimento, a gente poder dar nome aos métodos, né? Deputada Mara Gabrilli, o projeto prevê investimentos em pesquisas científicas que procurem amenizar os conflitos dos autistas. Este investimento deve ser feito pelo governo ou por empresas privadas? Olha, infelizmente, o Brasil ele não tem essa cultura tão assim arraigada da iniciativa privada investir em pesquisa e adoraria que tivesse, né? Isso acontece na maioria das vezes só quando existe alguma droga feita por algum laboratório farmacêutico que acontece esse investimento. E eu acompanho muito pesquisa científica, né? Você vê pesquisa científica nos Estados Unidos, a gente tem investimento da iniciativa privada e iniciativas individuais de famílias que possuem maior recurso e que podem investir. E eu, assim, puxa, eu fundei um instituto com a ideia de fomentar a pesquisa científica no Brasil, de tanto que eu acredito e vislumbro, sabe, um país que invista nisso para a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, eu espero que cada vez mais o Brasil possa fazer esse tipo de investimento. Tenho visto, por exemplo, pesquisa de ondas eletromagnéticas para lidar com a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, assim, com algum resultado. E vi agora recentemente num congresso de células-tronco também terapias celulares que voltadas para a pessoa com transtorno do espectro autista. E assim, eu sempre espero que essa cultura aconteça no Brasil cada vez mais de termos investimento em pesquisa, porque a gente tem muito pesquisador de qualidade e assim que trazem
orgulho para a pesquisa no Brasil, mas a gente tem muito pouco investimento e muita morosidade, até por questões de importação de insumos de laboratórios e outras coisas, que nos Estados Unidos você consegue em uma tarde e aqui demora muitas vezes 1 ano e meio. Então a gente tem que mudar muita coisa para ter investimento maciço em pesquisa aqui. Fernando Cota. Deputada Mara, no Dia do Orgulho Autista, 18 de junho de 2012, a senhora leu o seu relatório pela primeira vez publicamente e foi aplaudida de pé por pais do Brasil inteiro que estavam na Câmara dos Deputados. Depois disso, também aplaudida de pé quando leu novamente na Comissão de Seguridade Social e Família, onde a senhora foi a relatora do projeto. Entretanto, os denominados xiitas da inclusão, eles acusam esse projeto de representar um retrocesso na parte de educação, quando fala da educação especializada. O que a senhora tem a dizer sobre isso? A senhora não tem medo de sua imagem sair arranhada, de ser chamada de discriminatória, embora a senhora seja uma pessoa com deficiência? Ué, mas discriminar, eu entendo, é você fazer com que uma pessoa não possa fazer uma escolha e oferecer um caminho só. E, na verdade, o que a gente está fazendo é exatamente o contrário. É não discriminando, oferecendo possibilidades, né? Oferecendo possibilidade para ambas as escolas poderem crescer e poderem investir numa educação adequada para esse segmento. Eu acho que a gente tem que ter humildade e saber que a gente tem muito para aprender com as escolas especiais, porque há muitos anos foram elas que fizeram a inclusão e hoje elas têm know-how disso, elas podem ensinar o ensino regular e eu acho que assim, a família poder escolher, o aluno poder perceber onde ele melhor se adequa é uma marcha super positiva e completamente oposta a qualquer discriminação. Eu acho que assim, o ensino regular, ele tem que estar preparado, ele tem que aceitar quem quer que seja e ele precisa receber qualquer tipo de aluno. Isso está na nossa Constituição. Eu acho que nada vai fazer com que isso mude ou retroceda. Agora, se tiver um aluno que perceber que dentro do ensino regular ele não está ganhando tudo que ele poderia ganhar em outra situação, eu acho que não discriminá-lo é deixá-lo se desenvolver, deixá-lo crescer. E se ele acha que isso pode acontecer numa escola especial, ainda bem que existe um lugar para ele. Deputada, são tão incertas as definições de transtornos mentais, pois nem todos são visíveis biologicamente, nem todos afetam a química do cérebro. Assumir uma posição política nesses casos não favorece um fortalecimento da indústria psicofarmacológica e toda a ideologia que inventa novos transtornos intelectuais para vender terapias e remédios? Olha, eu acho que quando você cria uma política pública e você demanda dessa política pública qualificação de profissionais para trabalharem na área, você qualifica um diagnóstico, você faz com que qualquer tipo de prescrição seja feita com muito mais consciência, com muito mais conhecimento e com muito mais qualidade. Então, eu acredito que você investir numa esquizofrenia, por exemplo, estudá-la, conhecê-la mais aprofundadamente, você está trazendo para o profissional um conhecimento maior. E ele vai ter mais recursos que não sejam simplesmente uma droga para tratar dessas questões. Pelo contrário, eu acho que você melhora a concepção de mundo do profissional e melhora o trabalho dele como profissional. Então, se hoje alguém prescreve em demasia ou de forma errônea, eu acho que aprendendo e tendo maior conhecimento, vai fazer essa prescrição com maior qualidade. Então, eu sempre acredito que você trazer mais informação para esse profissional é você ajudá-lo a ser um profissional melhor e lidar melhor com o paciente, não importa o que ele tenha, que você está, né, trabalhando. Marta Rosa.
Deputada, eu entendo que o projeto de lei fala sobre a questão de alguns comportamentos que levem ao diagnóstico do transtorno do espectro autístico. Porém, sabemos hoje que também as pesquisas têm trago bastante informações sobre critérios de diagnósticos, que essas pessoas possam ter algumas disfunções neurosensoriais, também disfunções de comportamento que levam ou não a uma deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência. Porém, sabemos que tem alguns que não têm esse estigma de uma deficiência intelectual, que são pessoas que integram bem na comunidade, nível superior, trabalho, né, e que não tem esse componente. E a senhora também colocou sobre a questão de capacitação dos profissionais para fazer o diagnóstico e o tratamento dentro da equipe de saúde. É, como vê essa questão da descrição de alguns padrões como sendo sinônimos para o diagnóstico do espectro autista, sabendo que podemos ter outros critérios também? Olha, Marta, assim, do que eu estudei, eu entendi que uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, não necessariamente ela tenha uma deficiência intelectual. Porque a pessoa que tem a deficiência intelectual, você consegue padronizar a sua conduta, as suas atitudes de uma forma que a pessoa com transtorno do espectro autista muitas vezes não se encaixa. Por isso, eu entendi esse transtorno, né, já que um dos avanços do projeto foi caracterizar, foi contemplar dentro da legislação de pessoa com deficiência, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, como uma deficiência singular, que muitas vezes ela pode até ter uma deficiência física, ou sensorial, ou intelectual, mas como uma deficiência mental, analisando pela palavra mental, que é uma deficiência da mente. Porque é até curioso, o termo deficiência mental, ele foi meio que banido do vocabulário com a Convenção da ONU, que passou-se a usar deficiência intelectual. Só que não necessariamente a pessoa que tem autismo, ela tenha essa deficiência intelectual. Muitas vezes ela não tem. E aí ela não, né, eu acho que, por exemplo, o Ministério da Saúde muitas vezes tem dificuldade de lidar com uma questão dessa na hora de executar uma política pública, porque ela não está tão bem rotulada, né, como outras deficiências estão. Então, assim, eu vejo como uma deficiência singular, como uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Ela pode até vir a ter uma deficiência intelectual, mas eu entendi que não dá para padronizar da mesma forma, porque o comportamento da pessoa que tem autismo, ela, na maioria das vezes, não é o padrão de uma deficiência intelectual. Então, eu acho que esse conhecimento que a gente quer levar para os profissionais que vão trabalhar com isso, para que eles possam diagnosticar de forma mais segura, né, e mais objetiva e mais certeira, né, saber até diferenciar tudo isso. Deputada Mara Gabrilli, rapidamente, a senhora vai acompanhar a negociação lá no Senado para manter o projeto do jeito que está? Já estou acompanhando, não consigo me separar mais do projeto. É isso que eu falo, que até depois de sancionado, eu faço questão de continuar trabalhando e já estou me comunicando com os senadores até para situá-los dentro, né, dessa narrativa toda, falar que, puxa, é um projeto de iniciativa popular que começou ali no Senado e que as famílias estão ávidas por uma aprovação que seja bastante rápida. O projeto que reconhece os direitos das pessoas com autismo passou pelas comissões de Constituição e Justiça, pela Comissão de Trabalho e Serviço Público e pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei com modificações e agora ele vai ser apreciado pelo Senado Federal. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.